RCV Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Ouvintes, muito boa noite. É tempo para o Jornal Esta Hora aqui na sua rádio de Cabo Verde. O jornal de hoje, dia 5 de setembro de 2024. Começamos com os títulos de atualidade. PSV considera e apoia a decisão, PSV apoia a decisão do Presidente da República ao votar o plano de cargos, carreiras e remunerações da classe docente. O maior partido da oposição solicita ao Governo a voltar às negociações. Ministro do Mar admite que a Ilha do Maio precisa de maior frequência no transporte marítimo. Jorge Santos garante que brevemente a Enapor irá apresentar a solução mais definitiva para as questões que levaram ao assoreamento no porto da Ilha do Maio. Boa noite, vamos ao desenvolvimento. O Governo solicita ao Presidente da República que reconsidere e promulgue o PCFR da classe docente. Numa nota enviada à nossa redação, o Executivo adianta que, por considerar que a decisão de veto causa instabilidade na classe docente num período que coincide com o início do ano letivo, com todas as consequências daí advenientes, crente de que o plano de carreiras e funções do pessoal docente PCFR, elaborado e aprovado pelo Governo, traduz-se no cumprimento do compromisso de valorização da classe docente e de melhoria do sistema educativo de Cabo Verde, lê-se num comunicado enviado pelo Governo à Rádio Cabo Verde. Entre outros pontos, o Governo considera ainda que os argumentos invocados que sustentam em mal-entendidos e eventuais equívocos na interpretação das disposições normativas que compõem o diploma, assim o Executivo de Ulisses Coelho Silva solicita a reavaliação da decisão de veto do referido diploma. Para o Governo, o veto do PCFR do pessoal docente tem um impacto direto sobre os docentes e demais envolvidos no setor educacional, afeta a classe, seja na estabilidade que se quer nas suas condições de trabalho ou até mesmo no desenvolvimento da educação a nível nacional. O Governo considera também que o veto do PCFR do pessoal docente coloca em causa a implementação da nova tabela remuneratória dos professores e condiciona a realização paulatina das suas expectativas de melhoria das condições de remuneração e da valorização da classe. E o PSV considera que o Presidente da República andou bem ao votar o plano de cargos, carreiras e remunerações da classe docente. O secretário-geral do principal partido da oposição defende que o Governo deve regressar a negociações com os sindicatos que representam a classe, ao invés de pedir ao chefe de Estado que reconsidere e promulgue o PCFR dos professores. Levi Salomão. Para Julião Varela, nem faz sentido o apelo do Governo ao Presidente da República no sentido de reconsiderar o veto ao diploma, até porque, sublinha o secretário-geral do PSV, trata-se de uma figura que não existe. Se fosse um diploma do Parlamento, aí, portanto, o Parlamento teria que reapreciar de novo e se voltasse a aprovar com a maioria necessária, o Presidente seria obrigado, portanto, a promulgar. Mas num diploma da iniciativa governamental, não há outro caminho. O Governo deve ter a humildade necessária para corrigir as insuficiências e clarificar todas as questões que foram suscitadas, nomeadamente do ponto de vista da legalidade e da constitucionalidade. O PSV considera que o veto do Presidente da República penaliza um conjunto de insuficiências do diploma, muitas até previamente identificadas pelos diferentes sindicatos e articulados prenhes de inconstitucionalidade. Ao considerar que só os docentes habilitados com licenciatura transitam para o PCFR do pessoal docente, o diploma enviado para homologação viola a lei de bases a que se subordina e que deve limitar-se a desenvolver, ao abrigo da linha B, no número 2 do artigo 184 da Constituição da República. Ora, quando um decreto-lei de desenvolvimento contraria as bases legais em que deve assentar-se, como acontece no caso em apreço, esse decreto-lei infringe um princípio
constitucional claramente expresso, razão por que se encontra ferido de inconstitucionalidade ao abrigo do disposto no artigo 268 da Constituição da República. O principal partido da oposição não admite que o veto do Presidente da República venha a comprometer a implementação da nova tabela remuneratória dos professores, como faz crer o Governo. Repara, tudo está nas mãos do Governo. Portanto, foi o Governo que não apresentou durante esses 8 anos nenhuma proposta para regularizar a situação. Ou seja, nesses 8 anos, os professores não tiveram qualquer melhoria salarial. Portanto, os poucos aumentos que foram dados foram para salários até 69 mil escudos e em percentagens, portanto, que ficaram de longe em relação à inflação adquirida. Assim sendo, assevera o PICV, o Governo deve ter a humildade de regressar a negociações com os sindicatos, com jogo limpo, ao invés de falsa auscultação que, segundo o principal partido da oposição, antecedeu à aprovação do diploma pelo Governo. Portanto, o Ministro do Mar admitiu hoje que a Ilha do Maio precisa de maior frequência no transporte marítimo, um assunto que vamos desenvolver mais para frente aqui neste Jornal da Noite. E vamos agora sobre a visita do Ministro da Família. No final de sua visita à Ilha de São Nicolau, o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Ilício Freire, afirmou que há diversos desafios a ser ultrapassados na ilha e que o Governo irá reforçar os serviços de proteção das crianças e pessoas idosas. Uma reportagem com Loreni Spencer. Enquadrado na sua missão à Ilha de São Nicolau, Fernando Ilício Freire reconheceu os desafios existentes na ilha no que diz respeito à proteção de idosos, portadores de deficiência e crianças. O balanço é extremamente positivo do caminho que já percorremos, mas temos ainda também alguns desafios que temos que ganhar e vencer, principalmente na questão do serviço de proteção de qualidade a pessoas idosas e a crianças. Eu creio que aqui no município de Tarrafal de São Nicolau é possível ainda reforçarmos. Neste momento temos um centro de dia para crianças que recebe 21 crianças. Há necessidade claramente de reforçarmos esse centro, esse serviço esse tipo de respostas sociais, e um centro para idosos também, que neste momento tem 4 pessoas idosas, que, como sabe, nós iremos introduzir 3 cuidadores para cuidar de pessoas idosas ao domicílio. Tarrafal de São Nicolau tem uma necessidade de cerca de 20 pessoas idosas que precisam de cuidar ao domicílio. Esses 3 cuidadores farão isso. O mesmo garante que irão reforçar esses serviços de proteção de idosos e das crianças, de forma a promover ainda mais o processo da inclusão. E nós, no âmbito daquilo que é a diretiva do investimento do Fundo de Proteção Social, iremos incluir no próximo ano o reforço dos serviços de proteção à pessoa idosa e a crianças aqui no município de Tarrafal de São Nicolau, para que haja maior cobertura e maior inclusão de pessoas idosas e de crianças. No cômputo geral, há muito que já fizemos, e também sabemos que ainda falta fazer para podermos cobrir todo o município e toda a ilha, principalmente nos serviços de proteção à criança e serviços de proteção a idosos. A visita do Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social teve como objetivo acompanhar e monitorar as políticas sociais implementadas pelo Governo em São Nicolau. O Presidente do Conselho de Administração, o grupo de deputados do Movimento para a Democracia, encontra-se de visita à Ilha da Boa Vista. O ponto alto da missão aconteceu hoje, no período da manhã, com a apresentação das propostas de lei para o reforço do poder local. A reportagem com Areta Barros. O grupo parlamentar do MPD apresentou esta quinta-feira no Centro de Artes e Cultura, na cidade de Salrei, propostas de lei para o reforço do poder local. A sessão da abertura foi presidida pela deputada eleita pelo Círculo da Ilha, Elizabeth Évora, que defende transformação na gestão dos municípios. O país ganha com a qualidade dessa cooperação entre o poder central e o poder local. O país ganha quando os municípios são bem geridos. E é necessário haver uma transformação na gestão dos municípios. Os desafios que havia anteriormente
Como já se disse, o Estatuto dos Municípios, por exemplo, já tem cerca de 20 e tal anos. Então é necessário adequarmos os novos desafios às leis para que assim possamos realmente tirar proveito e ter o desejado e almejado desenvolvimimento. A ministra do Estado e Coesão Territorial coube a apresentação da proposta de lei do novo Estatuto dos Municípios. Para Janine Lelis, as propostas apresentadas vêm reforçar o poder local em todos os domínios, no reforço e empoderamento do cidadão munícipe, mas também das competências dos órgãos, que é feita através do Estatuto dos Municípios. O Estatuto que nós temos vigente até agora serviu bem ao país, é um bom instrumento, mas também temos que poder fazer uma análise crítica desse instrumento e percebe-se que realmente há questões que podem ser melhoradas, não é? Para se garantir ainda mais e melhor poder local. Segundo a ministra, o governo trabalhou a possibilidade do aumento das receitas dos municípios pela via da reforma do IUP, que agora se desdobra em 2 instrumentos. Proposta de lei do Código do Imposto sobre a Propriedade de Imóveis e do Imposto sobre a Transmissão de Imóveis. Propostas apresentadas pela vice-presidente do Grupo Parlamentar do MPD, Isa Miranda. Reformas e medidas políticas que visam dar mais autonomia e recursos aos municípios, defende Celso Ribeiro no encerramento do evento. E as reformas que apresentamos aqui hoje, nomeadamente Política Nacional de Coesão Territorial, Índice de Coesão Territorial, Estratégia Nacional de Desenvolvimento, Lei de Base do Orçamento Municipal, novo regime de financiamento dos municípios, novo Estatuto dos Municípios, reforma dos impostos sobre o património, Política Nacional do Ordenamento do Território, Política Nacional de Habitação e a lei que cria a Polícia Municipal, tudo isto para dar mais autonomia e mais recursos. Exige-se mais hoje aos municípios, mas também está-se a trabalhar para dar mais recursos aos municípios. Evento realizado na Boa Vista para socializar iniciativas legislativas, mas também recolher inputs, uma vez que as leis apresentadas vão ser ainda discutidas na especialidade. O presidente do Conselho de Administração da empresa Águas e Energia do Maio já reagiu de imediato às acusações de Joaquim Almeida. Vital Tavares considera-as de grave e diz que a secretária-geral da ANTICES vai ter que provar no tribunal todas as afirmações que fez a seu respeito e a do seu diretor financeiro, José Carlos Varela. Totalmente falsas. Foram com essas palavras que o PCA da empresa Águas e Energias do Maio começou a sua intervenção, acompanhado do seu diretor financeiro. Vital Tavares diz que nunca houve casos de antecipação de salários e muito menos transferência para contas de pessoas que não pertencem ao quadro do pessoal da AEM. Nunca, portanto, foi sequer transferido ou adiado o vencimento para o diretor administrativo financeiro e comercial. Nunca. Aliás, o que a senhora disse são falsas, são caluniosas. Portanto, nunca houve e vai haver oportunidade para provar isso. Portanto, nunca houve o caso que ela citou. E as contas da AEM 2023, todas foram aprovadas com aclamação. Portanto, não existe. O PCA da AEM disse-nos que todas as medidas estão sendo tomadas para o esclarecimento da opinião pública e que Joaquim Almeida será chamada para provar tudo o que disse. E já comunicamos aos acionistas para brevemente ter a Assembleia Geral e vamos já acionar aos órgãos competentes, tribunais, inspeções gerais, etc., para provarem de que o que estão a dizer que é puramente calúnia e difamação. Quanto ao caso da ADS, o nosso entrevistado garantiu que tudo ficou esclarecido pelo próprio tribunal e que nunca o nome de Vital Tavares apareceu como condenado. O que aconteceu na ADS ficou provado. O tribunal deu toda a sentença. Foi caso que aconteceu em 2018, já para o ano 2021, o tribunal deu toda a sentença. Não houve nem irregularidade e nem ilegalidade. E nunca entrou na conta de Vital Tavares um tostões de forma ilegal. Portanto, tudo isso não é verdade, são falsas. Pode, quem quiser, investigar que nunca Vital Tavares
foi condenado. E no meio da nossa conversa, Vital Tavares acabou confirmando ter apoiado sim a Igreja Adventista, mas que fez isso tal como apoiou outras organizações no âmbito da política social da empresa. A AM tem desde 2020, da sua criação, apoiado a Igreja Católica várias vezes, associações sem fins lucrativos, inclusive outras igrejas aqui no Maio, Igreja Nazarena e outras igrejas aqui no Maio. Apoiou a Igreja Adventista? Apoiou a Igreja Adventista com 30 mil escudos. O PCA afirmou ainda que já colocou o cargo à disposição para a apreciação dos acionistas. Logo que eu tive informação, portanto, acionei aos acionistas de que devem imediatamente realizar uma Assembleia Geral para discutirmos essa situação e o cargo do PCA foi colocado à disposição. Foi colocado imediatamente à disposição. Cabe aos acionistas ou demiti-lo ou então, portanto, reforçar. Vital Tavares sublinhou ainda que Joaquim de Almeida está a fazer de tudo para denegrir a sua imagem por causa da grande desilusão que teve com a greve que aconteceu na Ilha do Maio nos últimos 3 dias. A grande desilusão de Joaquina, ela patrocinou, violou a lei para haver sindicatos. Não cumpriu a lei de serviço mínimo, foi ela a primeira a violar. Portanto, patrocinou para haver greve. Greve foi um fiasco. Enquanto isso, o PCA da empresa de produção e distribuição de água na Ilha do Maio garantiu que se porventura tiver mão de colaboradores internos da empresa, que vai ser penalizado à luz da lei. O ministro do Mar admitiu hoje que a Ilha do Maio precisa de maior frequência no transporte marítimo. Jorge Santos falava depois de garantir que brevemente a Enapor apresentará a solução mais definitiva para as questões que levaram ao assoreamento no porto da Ilha do Maio. O ministro do Mar falava igualmente, depois da Enapor, sobre sua tutela já ter anunciado a operacionalização da rampa metálica que vinha impedindo as operações do navio Crioula na descarga e de cargas e abastecimento da Ilha do Maio. Mira Lopes dos Santos. À Rádio de Cabo Verde, o ministro do Mar manifestou igualmente a intenção de visitar a ilha brevemente. A Enapor já operacionalizou a rampa metálica depois do assoreamento ocorrido no Porto do Maio há cerca de 3 meses. Jorge Santos garante que há compromissos com o porto daquela ilha. Já recuperou a rampa, não é? Porque houve também um problema com a rampa e neste momento as condições estão criadas para o normal funcionamento da rampa e do terminal de passageiros, e eu posso dizer que, com certeza, as pessoas do Maio podem crer que nós estaremos e estamos aqui com compromissos com o Porto. Por exemplo, agora vai-se construir também tudo o que seja a marítima do Porto para criar conforto também aos passageiros no Porto do Maio, e nós, com certeza, eu como Ministro do Mar e o PCA da Enapor, estamos a preparar já uma visita no quadro das nossas competências como Ministro do Mar, a Ilha do Maio, para tranquilizar as pessoas e também os operadores do transporte marítimo, que nesta fase também da transição dos transportes marítimos para o Ministério dos Transportes, com certeza que o Governo está muito atento a esta situação, porque é um porto construído, é um porto novo, construído, e que tem excelentes condições em termos de cabotagem e também tem excelentes condições para atracagem de barcos, de ferries. Apesar da operacionalização da rampa metálica, a bacia de manobras do Porto do Maio deverá precisar de intervenções sazonais. O titular da pasta do mar não acredita que venham a ser necessários muitos mais investimentos. Eu não diria que é preciso muito mais investimentos. O investimento que era necessário fazer já fizemos. A Enapor já fez o desassoreamento do porto, da rampa, da parte onde está a rampa. Porque o porto é um conjunto, é um complexo portuário que está a funcionar normalmente, com navios a atracarem todos os dias. Agora, o assoreamento naquela parte específica da rampa, onde atraca o ferry-boat e os catamarãs para passageiros, e aí é que teve esse problema. Mas pronto, está resolvido. Agora é uma questão de introduzir as soluções para a correção da entrada de areia. Portanto, que é algo que tem que ser tecnicamente estudado e está sendo estudado, e com certeza a Enapor, muito brevemente, apresentará a solução mais definitiva e possivelmente até as causas do assoreamento.
Questionado sobre o Praia da Guarda enquanto solução para a Ilha do Maio, depois do edil daquela ilha ter admitido que seria bom alocar o navio na linha, mas a situação dos transportes marítimos no Maio não deverá esperar meses por soluções, Jorge Santos admite, apesar da transição dos transportes marítimos para o Ministério dos Transportes estar em curso, que a Ilha do Maio precisa de maior frequência no transporte marítimo. A Ilha do Maio precisa ter mais frequência em termos de transporte marítimo, com certeza que nesta fase de transição estamos a gerir esse processo e também já cautelamos uma intervenção a nível do próprio navio Praia da Guarda para equipar a Praia da Guarda com equipamentos e rampa para permitir uma maior operacionalidade e garantir também que haja maior rentabilidade na exploração do navio. E esse trabalho também já foi acautelado está sendo acautelado a nível do Orçamento do Estado. À RCV, o Ministro do Mar reiterou igualmente que há toda uma política do Executivo em curso para os transportes marítimos interilhas e a aquisição de novas embarcações. O Presidente da República, José Maria Neves, presidiu esta tarde a abertura do 12º Encontro dos Escritores de Língua Portuguesa, que decorre de hoje até o dia 8 de setembro. O chefe de Estado fez um apelo à liberdade na sua mensagem e uma alusão à homenagem que este encontro de escritores faz ao centenário do nascimento de Amílcar Cabral, considerando uma figura merecedora e um grande pensador. Maria José Macedo. A edição este ano do Encontro dos Escritores da Língua Portuguesa tem como lema geral a literatura, a liberdade e a inclusão. Vítor Ramalho, secretário-geral da UCLA, diz que é com grandes expectativas que encaram este certame, já que coincide com o centenário de Amílcar Cabral e o 5º centenário do poeta português Luís de Camões. Todos os anos escolhemos um tema que tem a ver com a realidade do próprio ano. E este ano, como referi, é o 50º do 25 de Abril, o centenário de Amílcar Cabral e o 5º centenário do nascimento de Luís de Camões, que vamos abordar também, desde logo com a presença, no que respeita a Amílcar Cabral, do comandante Pedro Pires, no que respeita a Luís Vaz de Camões, com uma professora catedrática de Coimbra, que é especialista na investigação que tem feito do Luís Vaz de Camões. E no mais, todos os escritores vão pronunciar sobre este tema e a importância dele na literatura dos nossos povos e países. No seu discurso de abertura, o chefe de Estado, José Maria Neves, lembrou que em tempos atuais a liberdade vem sendo cerceada pelas redes sociais e que, por conseguinte, cabe à literatura e ao livro abrir espaços para o resgate de dignidade e mais diálogo entre as pessoas. O livro, a literatura assumem esse papel essencial na busca de mais dignidade, de mais liberdade, de diálogo com o outro, o que neste momento está a desaparecer. As tecnologias informacionais estão a destruir esta nossa relação com o outro. Está a introduzir enormes ruídos no diálogo. Está a cercear os espaços de liberdade. Estão a excluir, estão a fragmentar a esfera pública democrática e a causar grandes transtornos à democracia. Todos os escritores dos países da língua oficial portuguesa e mais a Galiza estão representados neste 12º Encontro dos Escritores da Língua Portuguesa e a organização, na voz do secretário-geral da UCLA, afirmou estar muito otimista, pois o evento permite um contacto direto com estudantes e universidades e culmina com uma deslocação ao Museu do Campo de Concentração do Tarrafal, aqui na Ilha de Santiago. E a terminar o nosso Jornal da Noite, a Igreja Nazarena, no município de Tarrafal de Santiago, foi contemplada com um conjunto de donativos escolares oferecidos por uma comitiva dos Açores que marca presença no torneio Tarrafal Cup que decorre na cidade da Praia. A iniciativa é da equipa do Varandinha, que já marcou presença no Campeonato Nacional de Futebol. O vice-presidente Manecas Varate sublinha que este gesto se insere na estratégia do Varandinha para apoiar as crianças com materiais didáticos e pedagógicos para lhes proporcionar um ambiente favorável à aprendizagem. Domingos Sanches com a reportagem.
Igreja do Nazareno, no Concelho do Tarrafal de Santiago, recebe materiais didáticos e escolares de uma comitiva dos Açores. Uma iniciativa da equipa do Varandinha e além da vertente desportiva, a equipa do Tarrafal tem uma forte componente social e cultural, assegura o vice-presidente Manecas Virate. Varandinha não só está presa para aquele lado esportivo, mas também para aquele lado social. Então, é gesto feito para a equipa de handebol de Açores, então está trazendo mais valia para nós eventos que é Tarrafal Cup e está esperando também uma parceria que não deve continuar para longos anos. Esse ano ali não está comemorando os 30 anos de existência, então longos anos não tem estar presa para o lado social. Então, não é só com doações, mas também com outros atos sociais, no caso de pesas e outros atos sociais, não tem estado a desenvolver na Tarrafal. A União das Associações de Handebol dos Açores, por sua vez, manifesta a relevância do gesto na medida em que o objetivo é ajudar os mais carenciados, conforme assevera Paulo Rezende. Isso foi uma ideia, claramente, nós vinhamos cá participar no Tarrafal Cup e foi uma ideia das mães, uma ideia muito feliz, em que nós apelidamos de handebol açoriano solidário. E acho que foi uma ideia muito interessante, traçamos o material que pudemos trazer, porque o peso era excessivo já, acho que tem alguma matéria para iniciar o ano letivo e acho que pode ser uma ajuda para os meninos dessa escola. Para que percebo aqui, estão numa pré-escola e acho que são materiais necessários para pintar, para colorir, a primeira fase da adaptação à escola. Acho que é importante esse tipo de materiais. Um gesto que é também acarinhado pelo pastor da Igreja do Nazareno, Paulo Almeida. Sim, se não falar um bocado, no nosso jardim nunca tem fins lucrativos, não tem aquele caráter mais social, com a propina num valor um bocadinho mais baixo para poder ajudar que as famílias de baixa renda. Então, a hora que não tem gestos do tipo, que os materiais ali também ajudam, porque não tem isenta a nossa cabeça de se paga que os materiais, porque não tem que comprar com o valor de propina. Também não tem isenta pais também às vezes de manda meninos com esse kit escolar e praticamente também todo ano não está fazendo questão de meninos kit escolar, meninos que se dá bem para a escola. Então, tudo isso não busca financiamento na parceiros para aliviar famílias daquele peso financeiro. E não tem que estar presa sempre para isso, não tem que estar a colaboradores, parceiros, não tem padrinhos, irmãos de igreja do Nazareno que está a residir no exterior, mas que sempre com interesse ali na Cabo Verde, no nosso jardim, então não tem que estar a estabelecer parcerias e é ato que deve continuar. Igreja do Nazareno, no município do Tarrafal de Santiago, recebe um conjunto de donativos da União das Associações de Handebol dos Açores, que marca presença no torneio Tarrafal Cup, comitiva que aproveita a ocasião para conhecer as potencialidades do município. E neste momento, 19 horas mais 28 minutos, chegamos ao fim do nosso jornal de hoje, dia 5 de setembro de 2024. Aos nossos caros ouvintes, desejamos-lhes votos de muito boa noite, boa sintonia com a Rádio Cabo Verde. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.